Meus irmãos, um pregador que eu gosto muito, ele disse que tinha acabado de pregar sobre Jesus, falado a mensagem de Cristo. E quando ele acabou e desceu do púlpito, um jovem se aproximou dele e disse: "Você está certo. Realmente, Jesus é tudo que precisamos." E ele completou: "Não, meu jovem. Jesus é tudo o que temos. Ele é tudo o que temos. Não existe nada além dele." Eu não sei se os irmãos percebem que o que esse pastor, esse pregador falou é exatamente o que foi toda a mensagem de Paulo. Se você observar em 1 Coríntios 2, de 1 a 2, Paulo diz assim: "Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado." Ele decidiu, ele refletiu e percebeu que Cristo era superior a tudo. Então ele não podia ficar preso a coisas menores, porque Cristo era superior. E esse é o tema que eu quero abordar com os irmãos a partir do texto que lemos, a superioridade de Cristo. E como primeiro ponto, eu quero colocar para os irmãos a superioridade de Cristo na revelação de Deus Pai. Para que a gente possa compreender a superioridade de Cristo nessa revelação do nosso Deus, porque Cristo é o próprio Deus, a gente precisa entender realmente que Cristo é a exata manifestação de Deus. E por isso eu estava estudando sobre como explicar que Jesus é essa exata manifestação, e aí me veio na mente uma ilustração que Mateus vai colocar aí para vocês. A Bíblia nos diz que o que veio antes de Cristo, toda a revelação anterior a ele, era apenas sombra daquilo que viria. E se vocês observarem ali, vou primeiro explicar o desenho, né? Tem um cubo, como vocês estão vendo, e abaixo dele tem a sombra. Percebam, todo mundo conhece um cubo, né? E esse cubo aí, ele tem 6 faces iguais, são quadrados. Cada quadrado, né, possui 4 ângulos retos. Mas se você olhar para a sombra, embora pareça um pouco o cubo, está em 2 dimensões e as bordas não são muito visíveis, né? Você não tem certeza se é 90 graus ali. Então, a sombra, além de não ter a cor, você não consegue perceber exatamente o que seria esse cubo só através da sombra. Muito bem. Mas ao lado, vocês estão vendo ali um quadrado, né? Esse quadrado aí, percebam que, embora destituído de uma das dimensões, ele é a exata representação do cubo, só que numa dimensão menor. Mas não é exatamente isso que a Bíblia nos diz, que Jesus, sendo a exata representação do Deus Pai, se destituiu de sua glória e habitou entre nós. Então imagine que esse plano que está aí com o quadrado seja o nosso mundo e nós vivemos nele. E quando Deus trouxe a mensagem que Cristo viria, a gente começou a enxergar, ao invés da sombra, exatamente a face de Deus. Mas não só isso. Não só isso. Além disso, quando realmente Cristo veio, ele interceptou o nosso tempo, nossa história, nosso ambiente, nosso universo e esteve conosco. Então perceba que ele era o próprio Deus, só que a gente enxergava apenas essa parte dele aí. Mas ele era o
completo. Ele é o próprio Deus. Então, se você tiver essa imagem na cabeça, né, embora totalmente distante do que é a verdade de Deus, né, realmente, mas a gente já consegue perceber a diferença entre a sombra e a representação que Cristo trouxe, ou seja, ele sendo realmente o Filho de Deus. Mas no texto que nós lemos, em Hebreus, a gente precisa entender alguns contrapontos para perceber essa superioridade que Cristo tem na revelação de Deus Pai. Então perceba, quando ele começa a dizer, havendo Deus outrora, e depois ele vai dizer, nos últimos dias, ele está contrapondo exatamente o tempo antes de Cristo e a partir que Cristo veio. Esse contraponto coloca o passado como a sombra e o presente onde Cristo chegou e o futuro até nós como sendo, de fato, a representação que Deus trouxe para nós. Então ele faz esse contraponto aí no texto. Também nós podemos perceber no texto de Hebreus o contraste da quantidade de vezes que foi anunciado o Evangelho de Cristo. A forma como Deus trouxe a salvação até nós. O contraste é que, outrora, antes de Cristo, nós tínhamos muitas vezes sendo falado dessa vinda. Mas, por último, ele nos falou simplesmente pelo seu Filho, a última revelação de Deus Pai aqui conosco. Lembre-se, nós já aprendemos isso, né, em vários momentos aqui na escola dominical. O proto-evangelho foi a primeira, digamos assim, pregação do evangelho, quando ele disse que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, com o tabernáculo que representa Cristo, e depois com os profetas que anunciaram a sua vinda. E por último, o próprio Cristo, a própria revelação. Então perceba a superioridade de Cristo nesse contraste. Outro contraste importante a se perceber nesse texto é o contraste do tipo de revelação. Porque ele diz que de muitas maneiras Deus se revelou antes, mas agora ele se revelou pelo Filho. Ele se revelou por profetas, por sonhos, por visões, por várias coisas, mas agora se revelou no seu único Filho, Cristo Jesus. Outro contraste é o da revelação. Veja, ele diz que nos falou pelo Pai, aos pais, e agora diz que ele nos falou. Veja o contraste. Se você lembrar do monte onde Deus falou com Moisés, as pessoas não poderiam nem chegar perto. Foi delimitado e disse: daqui ninguém passa, porque quem passar morrerá. Mas lembre-se que Jesus subiu no monte e atraiu todos a ele. Todos poderiam agora subir e encontrar o Filho, encontrar a Cristo Jesus. Então veja o contraste da superioridade de Cristo em relação ao que tinha sido revelado antes dele. Realmente antes tudo era sombra, mas agora temos o que é de fato a representação exata de Deus. O último contraste do texto que eu quero trazer é que ele falou pelos profetas e os profetas apontavam para Deus. Lembre-se de João Batista, o que foi que ele disse? Eu não sou a luz, mas vem um do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, os profetas apontavam para Cristo. Mas lembre-se, quando os discípulos disseram: Jesus, mostra-nos o Pai, o que foi que ele nos disse? O que foi que ele disse aos seus discípulos? Ora, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é superior a todos que você possa imaginar e a qualquer comparação que possamos fazer. Tudo isso, meus irmãos, é porque ele não é simplesmente uma pessoa que veio apresentar Cristo. Ele não veio trazer uma mensagem. Ele é a mensagem de Deus. Ele é o Verbo encarnado que habitou entre nós.
Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, e quantos outros você possa lembrar aí, servos de Deus. Mas eles, como tantos outros, tiveram apenas o vislumbre, eles tinham só a sombra do que Deus estava fazendo. Mas nós somos agraciados pelo que Deus já fez por nós, porque nós temos realmente a visão da luz de Cristo que nos salvou. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero falar da superioridade de Cristo em relação ao nosso problema, ao meu problema, ao seu problema, ao problema da humanidade como um todo. Veja só, em Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Note, Deus não pode simplesmente esquecer que a gente é pecador. Ele não pode jogar o nosso pecado para debaixo do tapete, né? Mas, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia, em Miqueias 7:18-20, diz assim, é um texto maravilhoso. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. E eu quero só frisar essa parte de novo, que ele diz, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas veja o contraste com o texto que eu li anteriormente, que diz, Deus não pode ter o perverso como inocente, ele não pode simplesmente dizer que ele é inocente. Então perceba o dilema, isso é um dilema. Ao mesmo tempo que Deus diz que vai pisar as nossas iniquidades e lançar no esquecimento, ele diz ao mesmo tempo que ele vê tudo, que ele sabe de tudo e que ele não pode olhar para o mal, ele não pode ficar com o mal, ele não pode compartilhar com o mal que nós fazemos. Então, para entender a superioridade de Cristo no nosso problema, a gente primeiro tem que entender que Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Então, como eu disse, o pecado, o seu pecado, o meu pecado, não pode ser colocado embaixo do tapete e simplesmente Deus fingir que ele não aconteceu. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. A Bíblia também nos diz que, se você está pensando, né? Não, mas eu sou um cumpridor da lei. Eu cumpro a lei. Isso é uma coisa boa. Mas, para que isso não passe desapercebido e a gente perceba, né, a superioridade de Cristo nisso, Romanos 3:19-20 vai dizer assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, embora seja santa e perfeita, o problema não é a lei, o problema somos nós. O problema da humanidade é simples. Deus é bom e é justo. E nós não somos. Aí você pode pensar, mas eu sou honesto. As pessoas acham que eu sou boa, né? Eu não sou uma pessoa cruel. Mas entenda, talvez você seja muito melhor que eu. Eu até acreditaria que sim. Mas o problema é que a comparação não é comigo. A comparação é com um patamar infinito de bondade e de justiça. A comparação é com Deus. Não é com a pessoa que está no meio da rua, que você passa e diz assim, esse aí é um pecador.
Eu lembro de alguém falar assim, tinha um pregador que foi ao Rio de Janeiro com o filho, e ele estava passando por uma favela, fazendo algum trabalho, e aí o filho viu um embriagado deitado no chão, sujo, e o filho chamou a atenção, olha pai, olha aquilo, que coisa, né? Aí o pai olhou para ele e disse assim, meu filho, sabe quem é aquele? Não, aquele sou eu, sem Cristo. Entende que sem Cristo não somos nada? Veja só, por conta de apenas um pecado, Deus amaldiçoou a terra toda. Em Gênesis 3:17 ao 19, tem uma parte que diz assim, maldita é a terra por tua causa. Ele está dizendo isso a Adão, porque ele cometeu um pecado. Quantos pecados a gente cometeu hoje? De várias formas, de várias maneiras. No Salmo 51:5, o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tudo isso é para a gente se lembrar que Deus odeia o pecado. E ele não pode simplesmente deixar isso como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, muito se enfatiza na época da Páscoa, né? Quando a gente está na Páscoa, muito se enfatiza o sofrimento físico, né? Acho que a maioria aqui deve ter assistido aquele filme do Mel Gibson, né? Que é muito pesado, inclusive, né? E vai ter outro, está sendo proposto aí outro que eu vi um dia desses na propaganda. Mas lembrei disso porque naquele filme, assim como em outras encenações e outras pregações até que a gente pode escutar por aí, se enfatiza o sofrimento físico de Jesus. Mas veja, isso é um contrassenso, né? Porque se você for observar os mártires, que não eram o Cristo, como a gente escutou na semana passada sobre Policarpo, que foi com coragem e intrepidez enfrentar o martírio, é um contrassenso. Como é que o nosso campeão, Jesus, superior a tudo, suou sangue e pediu para que o cálice fosse passado? Será que é por causa da dor física? Claro que não. Assim, se a gente pensa assim, a gente está diminuindo totalmente o sacrifício real, pelo que foi o sacrifício. Não foi a dor física que ele temeu. Jesus era o homem mais perfeito, mais corajoso, mais intrépido. Como é que outras pessoas enfrentaram o martírio e ele não enfrentaria de bom grado? Mas o problema não era a dor física, até porque os mártires enfrentaram porque Jesus já tinha os salvado. Eles andaram até o martírio sem a culpa do pecado sobre as suas costas. Eles estavam livres, eles estavam puros para se entregar àquele martírio. Mas com Jesus não foi assim. Não foi assim. Quando a gente lê o texto de Miqueias, e por isso que eu quis frisar, né, que diz que Deus pisou as nossas iniquidades, muitas vezes a gente pode pensar que é como se ele tivesse pego os pecados da humanidade, né, e feito uma bola assim, e aí joga no chão e ele simplesmente pisa essa bola. Como se o pecado fosse uma coisa assim, que ele simplesmente pode arrancar, fazer uma bolinha e jogar no chão e pisar. Não. Lembre-se, onde estavam os nossos pecados? Sobre Cristo. Então, quem é que foi pisado por nós? Quem Deus pisou para pisar os nossos pecados? Cristo Jesus. Se Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento ou no mar da sua ira, quem foi que ele lançou ao fazer isso? O seu próprio filho. Deus enviou o seu único filho para pagar esse preço por você e por mim. Para abrir os nossos olhos e realizar esse milagre que é impossível para qualquer homem. Só Jesus podia ter feito isso. Por isso ele é superior e por isso ele pôde suportar e acabar com esse dilema
de Deus em resolver. Na verdade, Deus resolveu por nós. O próprio Deus resolveu. Em terceiro lugar, eu quero trazer a superioridade de Jesus em seu próprio evangelho. Vejamos, se tudo que eu falei é palavra de Deus, está na Bíblia, por que a gente fica preso em outras coisas menores e não entende a superioridade de Cristo na nossa vida? E por que o mundo rejeita essa palavra? Se quiséssemos agradar o mundo, né, que essa mensagem fosse mais aceita, mais simples, né, que todo mundo ficasse feliz com o que a gente diz, era muito simples, era trocar o artigo definido pelo artigo indefinido. Como assim? O escândalo do evangelho não é que Jesus disse que é um caminho. Ele não disse que é um caminho. Ele disse que é o caminho. Esse é o problema. Ele não é ele é o caminho. Ele não disse simplesmente que suas palavras eram verdadeiras e ele não disse que as suas palavras eram verdade. Não. Ele disse muito mais que isso. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse que é uma verdade, ele disse a verdade. Ele não disse, por exemplo, que ele tem uma vida para te dar. Embora ele tenha nos dado a vida. Isso é claro. Mas ele não disse que tem uma vida. Ele disse, eu sou a vida. Então essa é a grande diferença. Muitos homens, e você pode pensar em vários aí, são aplaudidos de pé, porque dizem que estão em busca da verdade. Intelectuais, religiosos, artistas, todos eles acham que estão em busca da verdade e por isso são aplaudidos. Mas se você ou eu dissermos que achamos a verdade e a verdade é Cristo Jesus, ressurreto, e que Ele é superior a tudo e a todos, nós seremos rechaçados. Mas essa é exatamente a loucura e a beleza do Evangelho. A loucura é essa. Cristo, Deus encarnado, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para mim e veio para você também. E por último, meus irmãos, para que você pense onde você estaria sem Cristo, eu quero falar da superioridade de Cristo na nossa vida. Mateus 2, 16 e 17 diz assim: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, meu irmão, ser bom, ser ético, ser honesto, pagar suas contas em dia, cumprir a lei, tudo isso é maravilhoso. Mas tenha certeza, não é isso que te salva. Os fariseus cumpriam a lei, alguns sim. Veja o caso de Paulo, por exemplo, que era fariseu, e ninguém aqui duvida que ele de fato era um fariseu consciente, temente a Deus, que fazia cumprir a lei, inclusive. Quando ele estava perseguindo a igreja, não era porque ele era simplesmente ruim, era porque ele queria fazer cumprir a lei que ele entendia como sendo a lei de Deus. Então, existiam fariseus que cumpriam estritamente a lei. Mas eles nunca viram a luz de Cristo. Eles não conseguiram enxergar, porque eles continuavam vivendo ali naquela sombra que eu mostrei. Eles não enxergavam a Cristo. Não conseguiam enxergar a Cristo. Eram cegos guiando os cegos. Os fariseus não reconheciam que necessitavam da graça, que precisavam de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não cometa o mesmo erro. Reconheça que você precisa de Jesus. Sempre, todos os dias, em todo momento. Diga a Deus e peça através da mediação de Jesus Cristo.
para que Ele te ajude nas suas fraquezas. Aqueles pecados que você não consegue se desvencilhar. Aquela fala errada no momento equivocado, de uma forma equivocada, que você não consegue, você sabe que está errado, mas você insiste e faz de novo. Peça a Ele que te ajude nas tuas fraquezas. Reconheça a sua doença. Como Ele disse, eu vim para os que são doentes, porque os sãos não precisam de médico. Reconheça o seu pecado e se arrependa e peça para que Ele aumente a sua fé. Era assim que os discípulos pediam: aumenta-nos a fé. Façamos isso também. E aqui, meus irmãos, como eu toquei na questão dos fariseus, eu quero nos alertar, e nos alertar porque eu me incluo nisso com certeza. Então é para mim e para você. O perigo da religiosidade, da tradição e da rotina religiosa sem o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Sabe aqueles momentos em que você está preocupado com 1000 coisas durante o culto e nem está prestando atenção na mensagem? Eu sei que tem muitas coisas na nossa cabeça todos os dias. Mas você vê o contraponto aí, né? Sabe quando você acha tempo para escolher a roupa perfeita para vir à noite, mas não consegue separar tempo para se preparar para o culto espiritualmente? Nós devemos perceber que estamos nos tornando apenas um religioso quando não suportamos os erros dos nossos irmãos, mas a gente é muito rápido para passar a mão nos nossos próprios erros e nos erros dos nossos familiares. Nós devemos perceber que estamos nos tornando apenas um religioso sem o conhecimento verdadeiro de Cristo. Quando a gente participa de 1000 atividades, inclusive na igreja, mas também fora e dentro, mas a gente não tem tempo de estar a sós para falar com o nosso Pai, para estar a sós com Cristo. Meu irmão, não viva como se o véu do templo ainda estivesse intacto. Por favor, não faça isso. O véu já se rasgou e você tem acesso direto a Cristo. Não viva nas sombras da promessa, viva na luz reveladora de Cristo. Cristo é o seu mestre? Então estude Cristo. Queira saber mais de Cristo. O que foi que ele disse? Como ele se portou? Como foi que ele pensava? Como é que ele pensava nas situações? Como é que ele orou? Seja de fato um seguidor de Cristo e não simples seguidor de tradições e de rotinas. A Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas a gente precisa estar em Cristo Jesus. Não por nossas obras, nem por quanto somos capazes de cumprir a lei, mas pela obra e mérito do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, frisando aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então reflita e tenha certeza da soberania, da suficiência de Cristo na sua vida e deixe de ficar preso a coisas menores. Cristo é superior a todas as coisas. Andemos no caminho, sigamos a verdade, tenhamos vida em Cristo. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Que Ele nos ilumine e transpareça em nós a sua luz, para a glória e honra dele mesmo. Amém. Que Deus nos abençoe.